Olá, caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. E é motivo de alegria para nós estarmos juntos, reunidos, para poder então nos alimentar da Palavra de Deus. Chegando então a esse domingo, dia 10 de dezembro de 2017, o segundo domingo do Advento no ano B. E somos chamados então a poder tomar como referência as leituras dessa liturgia de hoje. Primeira leitura, extraída do profeta Isaías, capítulo 40, versículos de 1 a 5, depois versículos de 9 a 11. E o Salmo responsorial, Salmo 84. Segunda leitura, a carta de São Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 14. E o Evangelho de São Marcos, a qual então convido você a tomar comigo, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Que vai nos narrar o seguinte. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no profeta Isaías: Eis que envio à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará teu caminho. Voz de quem clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, e endireitai as veredas para ele. Assim veio João, batizando no deserto e pregando o batismo de conversão para o perdão dos pecados. A Judéia inteira e todos os habitantes de Jerusalém saíam ao seu encontro e eram batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João se vestia de pelos de camelo, usava cinto de couro à cintura e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Ele proclamava: Depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu nem sou digno de desatar correias de suas sandálias. Eu vos batizei com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos então a esse segundo domingo do Advento, onde então somos convidados a poder então meditar, percebendo que Deus nos convida a um reencontro com Ele, a poder então percorrer um itinerário, ao qual então nós iniciamos esse tempo do Advento, para que possamos reencontrar com Ele, e assim então possamos deixar-nos iluminar pela Sua Palavra. Iluminados por essa palavra, e aqui entra a segunda palavrinha-chave, que vai então nortear toda a nossa reflexão nesse segundo domingo do Advento. A palavrinha é conversão. E é interessante porque conversão significa mudar de direção. Quem dirige sabe muito bem disso. Temos as placas sinalizando conversão à esquerda, conversão à direita. Então convergir é mudar de direção, é sair de um caminho e entrar em outro caminho. E trazendo isso para a nossa fé, é sair daquilo que é a proposta que o mundo então nos apresenta e deixar-nos então conduzir pelos caminhos do Senhor. Então é essa a conversão a qual nós somos chamados. E assim então podemos compreender o que nos diz os textos de hoje. Nós temos então aí, tomando o Evangelho, a qual nós acabamos de ouvir, surge para nós um personagem muito importante, João Batista. O Evangelho de São Marcos ele é interessante porque é um evangelho escrito na época de perseguição de Nero a tantos cristãos. E assim então, nessa época de perseguição, morrem muitos cristãos, entre os quais Pedro e Paulo. E aí o que fazer para poder então ajudar as pessoas a permanecer firme nessa fé em Jesus Cristo? E aí o autor, ou seja, Marcos, vai escrever para a sua comunidade, traçando então os caminhos, apresentando Jesus Cristo como o Filho de Deus. É o que nós ouvimos então no início do Evangelho de São Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então todo o Evangelho de São Marcos, ele vai trazer, apresentar para nós Jesus como o Filho amado de Deus. E aí então nós podemos entrar no Evangelho, seguir nesse Evangelho, onde então apresenta João Batista,
que foi incumbido de uma missão de preparar os caminhos do Senhor. E aí nós podemos então compreender a primeira leitura de hoje, que fala justamente dessa temática. Mas é interessante porque inicia a primeira leitura de hoje com a palavrinha-chave também para o profeta e para nós nos dias de hoje. Consolai o meu povo, consolai-o. É Deus então falando através do profeta para o seu povo. E quantas pessoas de hoje, queridos amados irmãos, também precisam da consolação de Deus. Estão sem esperança, estão desanimadas, estão sem perspectiva. Já não vê mais saída diante dos problemas, dificuldades a qual estão ali cercados. E não é diferente, então, a realidade do povo de Israel na época do profeta Isaías. O povo, então, havia sido exilado na Babilônia. Uma primeira parte já estava lá. E uma segunda parte começa a questionar por que Deus, então, permitiu acontecer isso com eles. E aquele povo que lá estava já na Babilônia estava indiferente com Deus. Deus nos esqueceu. E olha só, então, a situação. Mas o profeta é aquele que vem ao encontro para poder, então, ser a voz de Deus diante do seu povo. E vai então trazer esse texto, a qual nós ouvimos na primeira leitura de hoje. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, dizei em alta voz que sua servidão acabou. Ou seja, esse tempo então de que o povo passou ali, exilado na Babilônia, serviu para poder então olhar para a sua vida e fazer uma releitura da sua caminhada. E esse tempo do advento, meus queridos amados irmãos, é um tempo propício também para nós poder fazer uma releitura da nossa vida, da nossa caminhada de fé. E ali então perceber que se nós passamos dificuldades, não é castigo de Deus, não é punição de Deus, mas é consequência das nossas escolhas. Mas Deus então veio romper as correntes. Deus novamente nos libertou e nos convida a fazer uma experiência a que fez então o povo de Israel, caminhando pelo deserto, experimentando a libertação de Deus. É isso que o profeta então convida o povo a fazer um novo êxodo, a percorrer um novo itinerário nesse caminhar. Porque diante de tudo isso, o Senhor então convida a preparar um caminho, assim como nós ouvimos no Evangelho de hoje, a missão de São João Batista. Mas aqui o profeta vai dizer ao povo que é preciso preparar um caminho. E como nós preparamos esse caminho? Através da conversão. Quando nós de fato reconhecemos nossos erros e ali então buscamos reorientar a nossa vida num outro caminho, todos os vales são aplainados, não haverá empecilhos, dificuldades, porque Deus estará conosco, Ele quer misericórdia. Então todo vale será aterrado, não haverá mais obstáculos, morros, montanhas que nos impeçam de poder então trilhar nos caminhos do Senhor. E assim podemos então compreender aquilo que nos diz então o Evangelho de hoje. Nós temos João que foi incumbido então dessa missão de preparar os caminhos do Senhor. Ele que diante do povo anunciou o reino de Deus, convidando-os a um batismo de conversão, reconhecer os seus pecados, as suas misérias, para que Deus então pudesse adentrar a história da humanidade. E João cumpriu isso brilhantemente. E todos aqueles que então acorriam até eles recebiam um batismo de conversão. Então, meus queridos amados irmãos, esse tempo do advento também é um tempo de conversão para nós, de mudarmos de direção, como dizia, para poder então deixar-nos seguir e trilhar sempre os caminhos do Senhor. E assim todo vale, montanha será aplainado em nossas vidas. Não haverá, melhor dizendo, empecilho que não seja dissipado com a presença e a graça de Deus em nossa vida. E todos os povos então vão ao encontro de João, confessam os pecados e recebem então esse batismo de conversão. E aí então finaliza o Evangelho de hoje mostrando para nós, Marcos vai descrever
alguns detalhes próprios e específicos de João, que se vestia com pele de camelo, comia gafanhotos e mel do campo, e assim então mostra para nós que João, ele não está em comunhão com aquilo que rege a sociedade. Por isso que ele vive no deserto. E é por isso que ele se veste, porque ele não se deixa levar pela ideologia dos grandes centros, que é o consumismo nos dias de hoje. Então nós também somos chamados a reorientar a nossa vida. Porque muitas vezes também nós deixamos-nos conduzir por essa ideologia de consumismo. E o Natal para muitos não é nada mais do que consumir, comprar, gastar, gastar, gastar. Essa agitação, essa correria, preparam o externo, mas o interno muitas vezes está podre. Então, meus queridos amados irmãos, é preciso percorrer este itinerário, buscando então a conversão para que todo vale, colina, seja apanhado em nossa vida. E nós então possamos assim trilhar sempre os caminhos do Senhor. Porque trilhar esses caminhos de Deus não é fácil, não. Porque é aquilo que diz o Papa Francisco, é remar contra a maré nos dias de hoje. Mas nós somos chamados por Deus à santidade. É isso que a segunda leitura de hoje da carta de São Pedro vai nos dizer. Ele vai dizer para cada um de nós que o Senhor, então, ele tem paciência para conosco. Então é preciso ali buscar, porque Deus, ele então espera a nossa conversão. Ele nos dá tempo oportuno para isso, nos oferece momentos para que isso aconteça na nossa vida. E assim então, queridos amados irmãos, quando o Senhor vier, é claro que estamos preparando para o Natal a primeira vinda do Senhor, que já aconteceu, mas de olho na segunda vinda do Senhor, como afirma aí a segunda leitura, o dia do Senhor. Então, vivendo a conversão, quando o Senhor chegar na sua segunda vinda gloriosa, não irá nos surpreender, porque nos encontrará vivendo os valores do Evangelho. E assim então, quando tudo estiver consumado, ou seja, como nos diz aí São Pedro no finalzinho da segunda leitura de hoje, o que nós esperamos de acordo com a sua promessa são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo essa esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Então, somente esses dois versículos resumem para nós a riqueza dessa segunda leitura. Que a nossa esperança são novos céus e nova terra. E tudo isso só irá acontecer se nós, então, buscarmos sermos homens e mulheres novas. E assim, então, meus queridos amados irmãos, o Senhor, ele nos encontre puro, sem mancha, e que assim nós possamos, de fato, testemunhar o seu amor diante de todos aqueles que estão à nossa volta, que precisam também fazer esse encontro pessoal com Cristo, que precisam reorientar a sua vida para os caminhos do Senhor, e que nós possamos então ser agentes de transformação, vivenciando aí então esse ano nacional do laicato, que todos os leigos possam compreender a importância da sua missão de ser igreja, de anunciar o Evangelho, de poder ser protagonista do mundo novo. Que Maria Santíssima e São João Batista nos ajude a poder então colocar em prática e viver os valores do Evangelho, para que assim, queridos amados irmãos, nós possamos deixar-nos conduzir pela ação do Espírito Santo, porque Marcos finaliza o Evangelho dizendo, da boca de João Batista, que ele então batiza com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo. E que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força, e que nós possamos então sair em missão, construindo, edificando o reino de Deus, mas passando sempre pelo processo de conversão, buscando a santidade em nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, clique aqui em inscrever-se e venha também somar, fazer parte dessa família. Ajude-nos a compartilhar, divulgar esse canal, esse vídeo, para que a boa nova de Cristo alcance os corações de tantos irmãos
que precisam e estão aí tentando se preparar para acolher o menino Deus que quer nascer no coração de cada um de nós. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir, e espero por você.